Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena e eles não tinham mais vinho. É aqui José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza. E Maria disse, aliás, a mãe de Jesus, né? Porque o Evangelho nunca chama Maria, mas a mãe de Jesus diz: Fazei tudo o que ele vos disser. Eu ia dizer outra coisa, na verdade, mas isso vai deixar para confusão. Essa confusão vou deixar para depois que a gente ler o Evangelho, quando a gente estiver mais lá Comentários na frente. aí, comentários. Deixa os comentários à parte. Exatamente, eu já ia começar com polêmica, mas deixa as polêmicas para depois. Vamos, deixa aí para frente. Primeiro a gente vê o que está escrito, depois a gente vê a teologia do texto também, porque o Evangelho de João é muito alto, né? Então, o nível teológico aí, começando do prólogo, já começa aí, né? Diferente dos sinóticos. Aquela piada que você falou da semana passada, né? João, aprovado, né? Mateus, Marcos, Lucas, fiquem aqui depois Fica da aqui aula. que tá muito parecido esse Evangelho de vocês aqui. Mas vamos para a vinheta aí, vamos ler o Evangelho. Evangelho segundo São João, capítulo 2, de 1 a 11. Pegue aí a sua Bíblia. Como sempre, o texto vai ficar na descrição desse episódio. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus, e ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Segundo domingo do tempo comum, Olha aí, Evangelho de João. Mas nós estamos no ano C, ano de Lucas. o que foi que Pois é. aconteceu? O que foi que aconteceu? É porque o primeiro domingo, não temos primeiro domingo do tempo comum. É, que A é primeira o... semana começa depois da festa do batismo, Uhum, tá certo? Interessante isso também, porque quando a Epifania, que é sempre entre 2 e 8, e aqui no Brasil ela é transferida para o domingo, que uhum, cai entre 2 e 8 de janeiro, quando a Epifania é no dia 8 de janeiro, o dia 9, que é uma segunda-feira, é o batismo e o tempo uhum. comum começa na terça. Isso aconteceu Interessante. em 2023, tá certo? Uhum, Então, foi 23 ou foi 22? Eu acho que foi 2023. Dia 1º de janeiro foi no domingo e sim. dia 8 de janeiro também foi no domingo. Então, o dia 9 foi a festa do batismo e o Uhum. tempo comum começou na terça-feira. Mas não temos primeiro domingo do tempo comum, né? Nós estamos agora no segundo domingo e uma característica do tempo litúrgico é que nós, apesar de estarmos no ano C, ano de Lucas, o segundo domingo é sempre o Evangelho de João, certo? Uhum. Tem o Porque sempre testemunho as de bodas de João Caná? e não é sempre a boda de Caná. Tem o testemunho de João e tem outro texto lá também de João, Uhum. mas o terceiro, o ano C, é as bodas de Caná. Eu fui olhar porque as bodas de Caná eu achava que era sempre ou na Epifania ou próximo dela, né? Mas não é obrigatório no domingo as bodas de Caná, é somente no terceiro, no ano C, né? Que nós estamos agora no de Lucas, tá certo? Eu achei que tinha a ver também por causa disso, o Papa João Paulo II tinha feito o segundo mistério
luminoso as bodas de Caná, porque já era batismo, bodas, e o anúncio do reino e do evangelho já é a Sequência sequência, né? dos mistérios luminosos, né? Sim, que era até então a gente sempre ficava no gap, né? Porque a gente rezava os mistérios gozosos, que era o nascimento e infância, e já ia por dolorosos. Peraí, tá faltando uma coisa aqui no E meio. depois os gloriosos, né? E cadê Era, o tempo da vida pública? Nada, né? exatamente. Aí Aí São o João Paulo Papa João Paulo II veio II, e... na Rosários Virgens Maria, eu acho, não. Rosário Ele Virgem de Maria, eu instituiu acho. instituiu aí os mistérios luminosos, né? E aí tem os 5 mistérios luminosos, que também estão relacionados sempre com a Virgem Maria, né? E Sim, no caso de hoje, aí, o Evangelho de João, as bodas de Caná, é o segundo mistério glorioso, luminoso, luminoso. E uma coisa luminoso. interessante também era a sugestão que o Papa deu, que eu vejo que em Lourdes eles fizeram. Em Fátima, eu acho que eles não fizeram, mas em Lourdes eles fizeram, seguem até hoje a sugestão do Papa João Paulo II de titular Jesus no meio da Ave Maria do mistério onde eles estão rezando. Então, isso era uma sugestão. Eu lembro que eu fiz ainda um pouco, às vezes eu ainda faço, porque me ajuda também a saber que mistério eu estou e me ajuda a ficar lá. Mas eles, hoje, por exemplo, o segundo mistério luminoso. Ele vai dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que multiplica o vinho em Caná. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Isso foi a sugestão que São João Paulo II deu nesse mesmo documento, que muita gente não segue. Eu acho que em Fátima não segue, mas Lourdes eles seguem. Quando a gente vai rezar o rosário lá em Lourdes, os padres lá, quem está Sempre puxando, coloca sempre o faz isso. mistério que está sendo celebrado na Ave Maria, né? Exatamente, coloca, Bom, eu não porque sabia disso, Jesus não. Olha aí, ó. tem Vivendo e na. aprendendo. As Não, eu coisas. lembro, eu lembro porque eu fiquei, rapaz, eu vou fazer isso, porque especialmente você está rezando nos dedos, eu me É, perdia sempre qual era o mistério que eu estava rezando. Então, se eu fico ali no meio da Ave Maria, né, Jesus e contextualizo Jesus naquele mistério, pronto, sempre vai, é, né? é verdade, Então, é. é muito bom isso. Então, aqui, né, eu sempre rezo isso, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que multiplica o vinho em Caná. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós e por aí vai. Isso No tudo caso, foi. transformou água em vinho em Caná, né? Sim. E o que que É eu falei? porque também está relacionado, não, multiplicou a água em Multiplicou. vinho, multiplicou os pães, né? É porque o milagre dos pães e o milagre do vinho também tem essa É muito relação, né? eucarístico. É relação eucarística, né? Mas a gente tem a tendência aí de, no caso, é a transformação da água em vinho e a Uhum. multiplicação dos pães e peixes, né? Sim, aí eu misturei tudo. Mas é isso mesmo. Misturou, mas deu para entender, Sim. né? Mas, assim, outro detalhe também, nós estamos no segundo domingo e o ano, como você disse, nós estamos no Evangelho de João de 1 a 12, né? O Evangelho de hoje, de 1 a De 1 a 11, 11. desculpa, 1 a 11. Se você for pegar a sua Bíblia, o texto da Bíblia, o texto litúrgico omitiu 3 palavrinhas aí do início do Evangelho de hoje, né? Ah, sim. 3 dias No depois. terceiro dia, houve um casamento. Sim. O texto litúrgico preferiu tirar essa referência aí, mas na Bíblia tem Tem essa. essa palavra. No terceiro dia houve um casamento, tá certo? Uhum. Esse terceiro dia também não vai falar sobre o que não está no Evangelho, né? A gente já tinha combinado isso aí, mas É. Não, vale contextualizar e depois a gente segue. pois é, a contextualização é porque o Evangelho de João também tem muita relação com o Gênesis, né? Desde o prólogo, né? E quando essa terceiro dia aqui, os exegetas aí, os entendidos aí na Bíblia, fazem uma referência ao chamado dos discípulos. Quando Uhum. João aponta para no dia seguinte, né? João aponta e depois tem no dia seguinte, estava lá de novo, aí os 2 discípulos vão seguir. Aí depois tem no dia seguinte, aí André vai falar com Pedro, no dia seguinte, aí entre o Filipe e Natanael. Aí 3 dias depois, Depois, aí eu. nós estamos exatamente aqui em Caná. Houve uma festa de casamento. Então, completa a semana, né? Que é o Ou o sexto sexto do dia. sétimo dia, conforme aí a contagem possível, né? Se for referido já desde do chamado do primeiro discípulo, quando João Batista aponta, né? Uhum. Então, essa relação também tem uma
uma conotação. E também o terceiro dia tem uma relação com Com a a ressurreição. paixão, a ressurreição. Isso é muito claro no terceiro dia também. Mas a liturgia preferiu omitir essas três palavrinhas aqui do Evangelho, a gente não vai comentar, né? É. Só contextualizando aí, tá certo? Sim, vale sempre vale salientar, né? O terceiro dia é o dia da intervenção poderosa de Deus, normalmente, a gente já falou isso várias vezes. E o sexto dia é o dia da criação do homem, né? O dia que. Exatamente. E aqui a referência do sexto dia para o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à mulher, casamento, e também o fato de Jesus chamar a mãe dele de mulher. Mulher. Pois Por é, causa, Jesus. assim, a referência ao sexto dia e à mulher. Maria é a nova Eva, né? Exatamente, tem toda essa conotação também, é que o Evangelho de João, ele pode ter essa leitura espiritual, né? A gente, claro, na nossa oração, a gente sempre tem que partir da leitura, né? Sim. Aí também vamos fazer nova referência aí ao Bento XVI, lá o Joseph Ratzinger, né? Do batismo à transfiguração, né? Uhum. Que ele fala também do vinho, né? E de Caná, um pouco, né? Fala mas fala da relação do vinho, né? O vinho tem esse sentido de festa, né? A festa aqui eles não tinham mais vinho, era acabar a festa, né? Isso aí é coisa normal, né? E aí o Papa também tem muitas insights, né, como a gente chamaria, tem Sim. muitas palavras sobre esse evangelho das bodas de Caná, né? Vale É o muito a primeiro dos pena. sinais, né? O livro Uhum. dos sinais. Nós estamos aqui no primeiro sinal, né? O Evangelho de João não chama milagres, né? Chamam Os sinais, né? sinais. E vai terminar o Evangelho dizendo que viram a glória e os discípulos creram nele, né? Jesus realizou em Caná, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É o final do Evangelho de hoje, né? Então tem esse sentido, a transformação da água em vinho, aqui em Caná, tem todo um sentido espiritual, né? Então faz parte da Lexio, né? Uhum. Ter a leitura, o sentido literal e depois o sentido alegórico, o sentido espiritual. Né? Isso aí é normal, né? Agora a gente não precisa extrapolar e É. também puxar coisa que não tem, né? Então tem Tem que ver exegeta, o tem que que o texto estudiosos, diz. e o texto começa a falar algumas coisas e ele aí puxa e estica a corda, né? Como diz Não aqui. precisa esticar a corda, não precisa. Só o texto já tem muita coisa. Claro que Exatamente. a Bíblia, como é uma unidade, ela vai fazer referências cruzadas, né? A gente vai se lembrando, né? Eu me Muito. lembrei, por exemplo, agora, que é uma coisa que nem tá aqui, a gente nem tinha conversado antes. Mas eu lembrei do Salmo, o Salmo 24, 23, 24, né? Ele prepara na minha frente uma mesa e o meu cálice 22, transborda. 23. É o bom pastor, né? É. O Senhor me pastor, nada me faltará. Ele me leva para verdes pastagens, né? O meu cálice transborda, né? Sim. Tem toda a relação também, né? Isaías vai falar da vinha, do banquete com ricas iguarias e vinhos finos, né? O Tem livro do Cântico dos Cânticos, né? Fala do cântico, aí vinho. é o vinho, embriagar, a embriaguez do vinho como uma relação entre os amantes, né? Entre a amada e o amado, É, né? o apaixonamento é como a embriaguez. E Exatamente. aí a gente vai entrar aqui exatamente porque tem os nossos queridos irmãos protestantes que dizem que a gente não pode beber de jeito nenhum. Mas Jesus multiplicou o vinho quando eles já estavam bêbados. Não é uma questão de, mas Jesus não quer que ninguém fique bêbado. Não, pode ser até que não. Mas o fato é que ninguém vai poder negar que na palavra o mestre Sala está claramente dizendo, já está todo mundo bêbado, deu mais Não, 600 litros de vinho. aí eu faço a parêntese. Não Ele quer não dizer disse que já isso. estivesse. Ele está dizendo que servem o bom vinho, É, né? E quando pode ser que eles já estivessem, né? Mas não não está necessariamente. dizendo que estavam, mas vamos combinar É, que 600 litros de vinho não é pouco vinho também não, né?
Exatamente. Se ia faltar, agora com 600 agora que não vai acabar mesmo, né? Tão cedo. Não vai. Mesmo, É, mesmo que tivessem 600 pessoas na festa, que normalmente não tinha, não tinha. cada um ia poder tomar 1 litro de vinho. E com 1 litro de vinho você fica bêbado sempre. Vamos combinar que Vamos realmente era muito. combinar que é o suficiente para todo mundo ficar bêbado. Pois Mas isso é, não, pois não é, quer dizer que ele quer, né? não, mas aí esse sinal da abundância, né? Isso aí é uma das coisas aí, né? É. É, a transformação e a abundância, né? Os dois sinais aí do milagre aí da água em É. vinho, né? Então isso é um dos pontos também na É, nossa. eu só queria só dar parar um pouquinho. Assim. Eu tenho plena consciência de que o centro da discussão não é se estavam bêbados ou não estavam bêbados, sobre a embriaguez ou não, ou sobre a permissão de Jesus de embriagar ou não. É um sinal, e se a gente ficar focado nisso, a gente perde o centro É, do que é a exatamente. mensagem que esse evangelho está dizendo. Eu fiz uma brincadeira aqui, por isso que eu não fiz essa brincadeira no começo. Porque não é o centro desse evangelho. Aliás, está Não, muito de longe jeito de ser o nenhum. centro do evangelho a embriaguez. Se estava bêbado, se não estava bêbado, aí é um detalhe, porque o mestre Sala não disse, olha, quando as pessoas já estão, menos bom, né? Quando as pessoas já estão embriagadas, né? Qual é o termo que ele usa mesmo, né? É embriagado. Cadê? Os convidados já estão embriagados, ele chama embriagados mesmo, né? Então, não quer dizer que as pessoas estivessem mais ou menos, não, já estão. Quando já estiverem, né? Aí você Mas tu bota o menos guardasse o bom melhor porque para agora, né? aquela história de que bebo diz que tudo é bom, né? Então tanto faz. É. Mas não era o caso. O próprio mestre Sala não estava, né? Porque ele provou e Sim. viu, ele estava sóbrio ao ponto de De saber a identificar que diferença. o vinho estava bem melhor do que o outro, né? Então, Uhum. ele mesmo não estava embriagado, né? Porque se estivesse, não teria identificado como o melhor vinho, né? Uhum. Mas, enfim, voltemos. O vinho melhor, assim, tem diversas comparações, ou mesmo parábolas que a gente pode tirar daqui, da questão da recriação do homem e da mulher, né? O Jesus, que é o novo Adão, e Maria, que é a nova Eva. A gente pode ver aqui o início do sinais de Jesus como sendo o reino de Deus que finalmente chega, que o meu cálice transborda e que haverá fartura, né? Não é o caso, mas eu lembrei do leite e mel lá do Antigo Testamento da Terra Prometida, mas A aqui no terra caso prometida que mana é leite e mel, né? que emana leite e mel, mas assim, jorra, né? A palavra É, que a palavra que vem o verbo é o jorra, leite e mel, é. né? E aqui no caso é o vinho que está transbordando, né? E aí eu lembro de várias outras, né? O vinho da alegria e Eclesiástico e Provérbios. Provérbios tem vários provérbios. Tem o Oséias, tem o E, Zacarias, aí tem vários, né? O próprio Isaías, né? Claro que a gente já comentou aqui uhum, o banquete de ricas iguarias e vinhos finos. São muitas referências ao vinho em si, como né, motivação da alegria, de festa, né? Esse sentido, e propriamente aqui ao casamento, né? uhum, As bodas, né? Jesus que está presente as bodas, Maria tinha sido convidada e os Jesus e os discípulos também estavam presentes, né? uhum, Então, a presença de Jesus numa boda, né? Dizem aí também que seria algum dos parentes de Maria, né? Estão falando que poderia ser Judas Tadeu, né? O outro primo, uhum. né? De Jesus, aqueles Ou que são nomeados Natanael, né? como Eu já ouvi Jerusalém, também né? o pessoal, mas não tem, não, Ou assim. Natanael, né? Mas Mas é são especulação isso aí. possibilidades, especulações, porque não está claramente dito de quem era a festa de casamento. Era Uhum, uma festa e que Jesus estava presente. sim. Mas esse sentido de bodas e de estar presente, no início dos sinais, já mostra também esse sentido, porque no Antigo Testamento, Oséias já falava da relação da Deus que desposa a esposa infiel, né? Uhum. A esposa lá de Osés, Eu não, tem o nome dela lá, mas eu também não vou lembrar agora. pois tento se lembrar aqui agora não. Mas quando Deus ordena que ele case com aquela mulher, e ela vai traí-lo, tá certo? E
Deus diz, né, que É um é assim sinal. como vocês fizeram comigo, tá certo? Mas Deus permaneceu fiel, ele chamou mesmo na infidelidade da mulher, a Oséias a permanecer fiel ao casamento, né? Então, um novo casamento agora que Deus estava traduzindo aí, é, trazendo para o novo o reino, né? Agora que Jesus estava inaugurando, né? Sim. E aí isso me remete também à questão das talhas de pedra, né? Que normalmente as talhas de purificação eram de barro, mas o evangelista fez questão de falar que eram de pedras, porque aí lembra da purificação, que é claramente a uma questão de ritualística, e fala da pedra, e aí isso remete lá ao Ezequiel, que eu tirarei do vosso peito um coração de pedra e vos darei um coração de carne. E o que é que vai ter nesse coração de carne? Um vinho novo. Porque vinho novo em odres novos, como disse o próprio Senhor, né? Marcos, aí vai ser o evangelho de segunda-feira, inclusive porque essa referência do noivo, né, é interessante também, foi o Papa Bento XVI que colocou isso aí, né? As bodas de Caná, como essa referência ao noivo, Jesus, que é o noivo que está presente, Uhum. e lá no evangelho de segunda-feira, que nós vamos meditar, já fala, né, Jesus, ó, enquanto o noivo está com ele, os discípulos vão jejuar? Não. Não. Então, Jesus é o noivo que está com eles, mas depois será tirado e Uhum. aí eles vão jejuar. Jesus já se apresenta claramente como noivo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2, tá certo? Uhum. É uma referência clara também a esse noivo, que é o próprio Jesus, que está presente aqui no Evangelho, né? Pois é, e trazendo agora para você que está nos ouvindo e dizendo assim: meu Deus, tem tanta coisa, como é que eu vou rezar com isso? Você pede o Espírito Santo para lhe tocar e o Espírito Santo vai lhe guiar, porque realmente a gente está jogando aqui um monte de coisa, a gente vai falar várias outras coisas ainda, É, mas você não pode. Aí é que tá. Você não pode, quando você estiver diante da palavra de Deus, dizer assim: não, eu vou rezar agora com o noivo. Não. E tem deixa, é tanta o coisa, né? Espírito que vai dizer se é a pedra do teu coração de pedra, ou se você precisa de um vinho novo, ou se você precisa da intercessão de Nossa Senhora. Não sou eu, nem é ninguém mais que vai lhe dizer, nem você mesmo, como é que você vai conduzir a sua Lex Divina. A gente está Exatamente. lidando aqui com textos, referências, para que daqui você consiga levar para a sua oração e saber que, gente, quer dizer que eu posso também rezar com a abundância que Jesus traz na minha vida? Pode também. A providência de Deus está faltando alegria, Jesus multiplica a alegria. Está faltando, sei lá, inventei aqui, mas assim o mestre Sala falou com o noivo. Quem foi que viu esse negócio? João estava lá vendo o mestre Sala falando com o noivo? Não sei, mas se está aqui é porque é importante, porque o Senhor pode falar também com essa conversa do mestre Sala e do noivo. Entende, gente? É assim, eu quero É só uma riqueza deixar muito assim, grande do porque Evangelho. você Não não precisa adianta a gente. fazer o que a gente está fazendo aqui na sua oração pessoal. Na sua É, oração pessoal, mesmo que você não conheça nada da palavra de Deus, você mesmo assim ainda pode ouvir o que que Deus quer dizer para você. exatamente. Tanto no da semana, né? Que eu tenho escolhido sempre um versículo e dentro desse versículo, às vezes, uma palavra que toca, né? Você pode rezar com aquele ali que eu estou propondo, mas você pode escolher outro, né? O evangelho de hoje, das bodas de Caná, é um evangelho até muito conhecido das cerimônias de casamento. Alguns noivos escolhem, né? As bodas de Caná. Mas ele tem uma profundidade, porque é próprio do evangelista, né, de João, muita coisa. Eu fiquei impressionado. Não apenas com o Papa Bento XVI e o Joseph Ratzinger, aquele, nesse do Jesus de Nazaré, como também de outros. A gente foi ver aqui também A um gente viu um estudo bíblico comentário muito italiano que legal isso também aí. deu assim umas orientações, umas coisas que impressionante de um texto que a gente já é comum, já é conhecido, mas que traz coisas novas. É como o dono da casa que tira do seu tesouro coisas velhas e novas. Exatamente, O né? reino dos céus.
Eu estava lendo agora, eu estou lendo ainda, né, o Jesus de Nazaré. Esses dias eu estava, acho que foi hoje mesmo, eu lendo o Reino dos Céus, o que o Papa vai falando sobre o Reino dos Céus e vários comentários sobre o que é realmente o Reino dos Céus. Mas para mim, uma das coisas que me tocou da questão do Reino dos Céus são as comparações que Jesus faz de sempre coisas que aparentemente são minúsculas e insignificantes, mas que fazem toda a diferença, como o sal, né? O sal é só um pouquinho que bota de sal, mas se não tiver aquele pouquinho, você sente a comida insossa. Ou se você colocar demais, fica ruim. Ou o fermento, que é só um pouquinho que desaparece na massa, mas ele faz crescer tudo. Leva toda a massa. Se não tiver o fermento, Pois a é, e massa aí não é fica uma. massa, fica pão. Não vira pão. Se não tiver fermento, não vira pão. E Vai ficar um pão aqui. ázimo, né? Sem fermento. Um pão É, sem fermento. olha a outra referência. Mas aqui, esse evangelho é uma coisa interessante, porque esse foi o primeiro sinal de Jesus e não foi uma coisa extraordinária. Na verdade, muito pouca gente viu esse milagre. Quem viu esse milagre foram os servos, que eu achei muito bonito, porque os servos, a expressão de servos é diáconos, É exato. referência muito clara ali às primeiras comunidades É, cristãs, os diáconos. Foram os diáconos que viram, os discípulos. E só, porque nem o mestre Sala sabia de onde é que tinha vindo, assim. Ele. é, Então, os noivos provavelmente não souberam. Nossa Senhora soube com certeza, porque não tinha mais vinho, de repente teve vinho. Nossa Senhora soube o que que aconteceu. E os discípulos. E então, esse milagre foi um milagre, assim, foi um sinal de Jesus muito pequenininho, mas é muito. É como o sal, é como o fermento. Ele dali. é. Os discípulos creram nele. E aí o João vai ficar martelando nisso o evangelho inteiro. E eles A creram fé no nele. Filho de Deus, isso aí é porque o próprio Evangelho vai terminar com isso aqui. Todo o É, Evangelho foi escrito para que creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenham a vida eterna, né? É João 20, final aí do versículo lá, não lembro aqui, mas ele vai terminar o Evangelho, capítulo 20, que aí tem a primeira conclusão é a do primeira Evangelho, e vai conclusão. dizer exatamente que o Evangelho foi escrito para que vocês creiam, né? Depois tem o Tomé lá, né? Uhum. Aliás, é antes, né? Não, é Depois do antes. tomate, essa primeira conclusão. Aí, quando a pessoa, meu Senhor e meu Deus, que é a, assim, a revelação de Jesus como Deus ali, e Tomé professa aquela fé em verdadeiro Deus, verdadeiro homem, meu Senhor e meu Deus, aí, a partir dali, depois, João vai dizer que este evangelho foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham a vida eterna. Isso é outra beleza do evangelho, né? E o evangelho, ele relaciona muito diretamente a falta de fé ao pecado ou a falta de fé à cegueira. E a fé à salvação e a fé à luz. Se você experimente isso. Bote esse óculos aqui procurando isso no Evangelho, você vai achar. A cura do cego de nascença, no Evangelho Sim. de João, também, né? Esse é o sexto sinal. Depois da cura do cego, vai ser a ressurreição de Lázaro, e aí termina o livro dos sinais, né? Mas a cura do cego de nascença tem todos É, esses sinais que você disse, né? É a luz, né? É a fé, certo? Jesus vai depois encontrar com ele lá no templo, né? Tem muita relação. e o julgamento, entre aspas, do cego de nascença lá, ele diz, por quê? Vocês também querem crer nele? Ensinando para os mestres da lei lá, Foi aquilo você ali. Foi nasceu você na que nasceu no pecado, quer ensinar pra gente, aparentemente vocês estão precisando, né? O coitado Mas, deu uma aula e eles bateram o rabinho entre as pernas, né? Nem notaram, né? e aqui também essa referência que a gente viu, né, que o mestre Sala pode representar isso, as pessoas presas ao Antigo Testamento que não sabiam de onde é que estava vendo, né? Nisso, o mestre Sala não sabia de onde é que tinha vindo esse vinho, né? E aí lembra daqueles assim, vocês, se a autoridade vem de onde? Não, de onde é que vinha João? Não, também não vou dizer para vocês de onde é que vinha essa autoridade. É meio que Da eu finança da rejeito, eu autoridade. não quero saber desse vinho É, novo aí, né? pois é. No É caso, a porque a ignorância do cidade, mestre.
Ah, Aí o detalhe que você já falou assim, passando das talhas, as 6 talhas de água para a purificação dos judeus. Essa água não era para uso comum, não. Essas talhas existiam para a purificação, porque os rituais de purificação eram inúmeros, né? Eram vários, né? A uhum. pessoa ficava impura. Se pegar num doente, num Um leproso, defunto. num cadáver, né? A mulher que estava menstruada, tudo era impura. Então, precisava das purificações. E as talhas de água, exatamente, esta água era para a purificação. E Aí Jesus você vê o vai sangue de transformar Cristo. exatamente essa do Antigo Testamento, que purificava, no vinho novo. E agora o vinho lhe simbolizando o sangue do Senhor, que é o que nos purifica, né? Que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, né? Isso aí é o Pilatos lá, né, lá no julgamento lá, que o Pilatos não queria, isso eu lavo as mãos aí do sangue desse inocente, aí os chefes dos sacerdotes vão dizer, então, que o seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos. Aí tá aí. Realizou realmente a profecia, porque Jesus, de fato, veio para dar a sua vida, né? Deu até a última gota de sangue, né? Quando saiu sangue e água aí do lado aberto, E o cumpriu discípulo também viu e e creu, acredito e exatamente. escreveu, e o seu testemunho é verdadeiro. É João, verdadeiro. João Né? Esse 19, terceiro, não sei o quanto é, aí, mas acho que é 20. João 19 aí, né? Já na paixão, já na morte de Jesus, né? E ele está lá Mas descrevendo porque ele estava lá embaixo e ele é testemunha. Ele é o quê? Mártir. Marte, e quem é que estava de lado dele lá? Nossa Senhora. Pois é, aí a Virgem Maria aparece, a mulher lá aos pés da cruz e a mulher aqui no Caná. Então, né, porque Maria é uma como outra qualquer. Meu Deus do Tá céu, você muito, não é sabe. assim, para quem quiser ver, tá muito claro. Para quem não quiser ver, qualquer desculpa resolve, né? Então assim, Pois é. mas a mulher, e aí eu lembrei já do que a gente canta na exaltação, né? Cruz fiel, árvore nobre, que flor e fruto nos traz. Árvore alguma se cobre das mesmas pompas reais. E aí, nesse mesmo hino, vai falar da árvore do pecado e da árvore da cruz. E Nossa Senhora, que é a nova Eva que está aos pés da árvore da cruz. Nossa Senhora que está aqui no sexto dia, transformando, assim, influenciando para transformar a água em vinho, vinho que antes era água da purificação, que agora é o vinho da purificação, que é o sangue de Jesus, da nova e eterna aliança. E Nossa Senhora, que também vai estar lá na outra hora, né? Porque João vai falar: Na hora a minha de hora não Deus. chegou. E quando é a Aí hora? a hora você vai A hora é acontecer lá na lá. cruz. A hora é o É, pé da cruz. Então Nossa Senhora está aqui quando a hora não chegou, mas Nossa Senhora está lá quando a hora chegou. E ela está aos pés da nova cruz, que é um novo madeiro, né? Que é uma provável. nova árvore. Mas esse É, fruto dessa árvore é a salvação da humanidade. Então, Nossa é Senhora, coisa, é coisa como um todo, né? Como diz aí. Tem muita coisa para a gente rezar com a Virgem, né? Que está ali. Não é nomeada, né? O nome dela é a mãe de Jesus, mas ela é chamada de mulher. E esse invocativo aqui, lá na cruz, lá na paixão, né? Muito significativo, né? Porque remete tanto ao Gênesis como também ao Apocalipse, né? Apocalipse 12 lá vai falar da mulher. É outro escrito joanino que do também sol. tem muita relação aí. É porque aí se a gente fosse puxar uma coisa com a outra, aí. É, é sem fim. Mas nós já estamos em 33 minutos de gravação. Talvez vai ficar um pouquinho menos aqui quando se você estiver olhando no seu YouTube aqui no seu podcast. Mas, né, vamos começar a se dirigir para o final, mas a gente ainda pode comentar mais alguma coisa aqui. Então, essa questão da quantidade aí eram 2 ou 3 medidas, são 6 talhas de 2 ou 3 medidas, né? O Uhum. grego diz metretes, né? Que é essa metrete, essas medidas cabiam cerca, É 80 a segundo. 100 livros, é. Não, mas veja bem, cada medida Ah, eram 39,4 litros, ou seja, 40 litros cada uma. 2 ou 3 medidas dá de 80 a 120. uhum. Aí o texto litúrgico tirou a média e ficou no 100. Então, Certo, 6 vezes 100 deu 600 litros. certo. Mas cabia entre 2 e 3 medidas, ou seja, entre 80 e 120 litros.
certo? multiplicado por Algumas 6. traduções dão uns 520, né? O Papa lá, na Jesus de Nazaré, chama 520. Aqui no texto litúrgico tem 600. Mas esta medida de capacidade lá era equivalente a 39,4, ou seja, entre 80 e 120. Duas ou três medidas, né? 2 vezes 40 aproximadamente. Falou o engenheiro aí. Pois é, mas aí a gente não é questão da quantidade exata, né? É da É abundância, a né? Como a gente diz, abundância. 600 litros é vinho que não acaba mais, né? Agora, você imagina o valor de 600 litros de Dom Perignon. Imagina aí, né? O melhor vinho francês aí, Pois é, eu tô dizendo aqui o primeiro que vem na cabeça, né? Eu nem sou muito entendido de Romané vinho. Conti, cadê os entendidos de vinhos Os aí? Quem é o mais entendidos de caro? O vinho. vinho mais caro do mundo. Não sei Pois é, quanto eu não é. sei qual é. Lá da minha região, lá de Avignon, onde eu morei, era o Chateauneuf do Pape, que 700 ml mais ou menos dá uns 40 euros. Agora até converter isso aí para litro. Vamos arredondar. Um litro dá 50 euros. Tem que multiplicar isso aí por quanto? Por 600 600. litros vezes 50 euros, É, 600 vezes 50 aí, cv cinco dá mais de trinta 3 mil, 30 mil, né? 30 mil. Não, 30 3 mil mil, euros. 3 mil, 600 litros de, não, É, um litro era 50 euros, né? sim. 600 litros dá 6 vezes 5, 30. Com quantos zero atrás? 3 zeros, né? 3 3 mil, zeros. Então 30 mil. 30 mil euros. Que deve dar uns 3 milhões de reais. Fazendo uma matemática aqui muito baixa, deve dar uns 300 milhões de reais. Mas não sei, assim. Enfim, o valor também financeiro, né? Eu vou botar aqui o valor financeiro só para a gente ter é, uma noção que também que não era só, né, tudo, né? E aí agora eu falei disso, eu me lembrei de Isaías lá, vinde comer sem ter dinheiro, vinde beber, né, de graça, né, exatamente, o é anúncio da. a abundância e a gratuidade, né? Deus, quando transforma aí, ele não está medindo, né? É o Sermão da Montanha também, que Jesus vai dizer, né? Que olhar as aves do céu que não semeiam nem colhem, né? Não fiam, né? E nem as aves do campo, nem as plantas se vestiram, né? Né, Deus como proveu o Salomão. necessário, né? É muito mais do que a gente pode pensar, né? É, é Essa, o eu me lembrei de uma medida sacudida, recalcada e transbordante será colocado sobre o vosso colo. dar e dar-se-vos-á, né? Uma medida transbordante, sacudida. Então, é uma medida muito, muito maior do que aquela que você bota ali no regaço ali Você do levanta manto, aquela túnica lá do tempo de Jesus, você bota aqui e vai assim. derrama ali as coisas, pode botar aí, enche. É. E é isso, né? O nosso Senhor que cuida, que não nos deixa faltar alegria, né? E eu me lembro terminando, né, gente, fechando aqui, eu lembrando aqui de ler também no Jesus de Nazaré, do discurso das bem-aventuranças, que não é só no futuro. A consolação, ela vem aqui já, né? Ela se remete ao futuro, sim, à vida eterna, com certeza. É, Mas se a gente vive a vida de Cristo, né, a gente já vive agora. E aí ele remete a São Paulo, né? Perseguidos, mas não humilhados. Eu me glorio na minha fraqueza. Porque é na é, fraqueza que Deus manifesta a sua fortaleza. E aí ele vai falar de uma série de coisas, isso, né? para que eu sou forte. Açoitado. É. Ele vai se gloriar, ele vai dizer quantas vezes ele Não, naufragou, quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele. E isso é a glória dele. apedrejar. É, mas em tudo isso eu sou mais do que vencedor, né? Porque tudo isso aí são mínimos, né? Ele tinha alegria de sofrer por Cristo, né? Quando eles eram açoitados, eles ficavam alegres por terem oportunidade de ter sofrido por Cristo, né? Então, É essa é a como é beleza o aí. contrário dos dias de hoje, né? Quando uma pessoa de hoje vai dizer, você não sabe de nada. São Paulo diz, eu não sei mesmo de nada, não. A única coisa que eu sei é Cristo crucificado. É a única coisa que eu sei. Mas quem é você? Não, Exatamente. eu não, olha, eu naufraguei, eu fui açoitado, eu fui apedrejado. É isso que eu sei, de Cristo eu sei isso.
mas sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é ser meu imitador porque eu sou o bonzão, é ser imitador porque eu imito Cristo, né? E aí isso tem um Exatamente. significado muito maior quando a gente entende que os evangelhos não tinham sido escritos ainda nessa época, né? Ele tipo assim, como é que a gente vai imitar Cristo? Não, me imite, pode, confia, eu tô Olhe para aqui, mim, exatamente. olha para mim. A humildade dele também, né? Como São João Batista lá que vai dizer, é preciso que ele cresça e eu diminua. E aí também o São Paulo pode dizer isso, né? Não sou de Sede meus Cristo. imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele que queria, né? Eu já fui alcançado, né? Não que eu seja perfeito, mas corro para o prêmio da vocação, né? Então, ele esquecia do que ficava para trás, mas ele corria, porque ele mesmo não se achava ainda, né? É uma Outra coisa beleza. também maravilhosa dele, né? De dizer assim, não, eu tenho um espinho na carne. Assim, anunciando publicamente, eu tenho um espinho na carne. Seja lá o que esse espinho queira dizer, não importa o que era esse espinho. 3 vezes ele pediu para Deus para curar e Deus não curou. E como é como se fosse Satanás me esbofeteando. Hoje em dia Exato, a gente quer esconder nosso pecado de todo jeito quando a gente vê um dos maiores pregadores da história da igreja, se não o maior, ia exatamente. sem problemas. Eu tenho um espinho na carne e Deus disse que não tirasse, por quê? Porque basta a graça dele, né? E hoje em dia a gente vendo aí o povo tudo se amostrando nas É. internets. Não é isso que Deus quer de nós, né? Saímos na tangente bastante hoje. Saímos, mas eu acho que para os nossos ouvintes, assistentes aí, né, você aproveite, né, o que a Aproveite. gente comentou, ou alguma coisa, ou pegue na sua leitura que o Espírito Santo vai lhe inspirar para Uhum. a sua oração com a palavra de Deus do Evangelho de hoje, né? Claro que a gente, né, os sentidos espirituais, a gente começou falando no começo, não teve condições de a gente explorar todos os pontos, né? A intercessão da Virgem, né, aqui Ah, que isso. pede, mas respeita a hora de Jesus, não forçou, não quer dizer que é assim que Maria tenha forçado, mas a presença dela já indica também essa intercessão que a gente pode recorrer, como também estava lá aos pés da cruz que a gente comentou, nos indicou, se o próprio Jesus nos indicou já a Virgem como nossa mãe, o que é que a gente não vai aceitar, né? Uhum. Então, seríamos nós, Aguardem. Spoiler ou para daqui a pior, 3 anos. Na Semana Santa, aí, quando a gente comentar novamente o Evangelho aí de João, na Uhum. Semana Santa a gente pode comentar essa, fazer tudo que eles vos disser e tá lá. E você é a sua mãe, você, filho, essa como é? Maria, Isaías. mulher, eis é o teu filho, e Isso. aí eis a tua mãe. Eis a tua Então, mãe. pronto. É isso aí. Eis a tua mãe. Vamos rezar então, né? Vamos rezar. Eu que rezo, né? Uhum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queríamos te agradecer, te louvar, Senhor, te bendizer por todos os sinais que tu nos indicas no Evangelho de João. Te pedimos e te agradecemos pela nossa e a vossa, a mãe que tu nos deixaste, Senhor. A tua mãe aqui na terra, que tu nos indicastes na cruz como nossa mãe também. Te louvamos, Senhor, por esta mãe tão, tão carinhosa, tão terna, tão atenciosa com todos os filhos que tu nos indicas, Senhor. Por isso, nesse dia, queremos ouvi-la, que nos indica para ti. Fazei tudo, Senhor. É isto que ela nos pede, fazermos tudo o que tu, Senhor, precisas e nos indicas a fazer. Queremos, Senhor, te pedir esta graça de obedecer em tudo a tua vontade, Senhor. Fazer a tua vontade, a vontade do Pai, é um contigo, Senhor. Nesse dia, Senhor, queremos te pedir esta graça de estarmos atentos à tua voz, estarmos atentos, escutando também e realizando a tua vontade, Senhor, em nossas vidas. É isto que nós meditamos com a tua palavra a cada dia. Que a tua palavra seja luz para os nossos passos e lâmpada para os nossos pés. Que pedimos, ó Virgem, a tua intercessão pelas nossas famílias, por aqueles que nos escutam, por cada um dos que precisam da tua intercessão e aqueles que não te conhecem, não te reconhecem como mãe. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Mãe de Deus, de Deus. rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deixe seu Se like. você não deu o like, dê agora, encaminhe, tá certo? Nós estamos aí, pelo menos a última vez que eu vi, eram 451 no YouTube, né? No Instagram temos mais de, era 1.300, né? A última vez que eu vi. Faz tempo que eu não olho. Mas esses 1.300 do Instagram, se fossem para o YouTube também, né? Porque algumas pessoas não sabiam que no domingo nós temos um podcast, né? Um tempo maior do que... Você que está aqui e assistiu até o final, avise lá para o pessoal do Instagram que a gente tem um podcast todo domingo. E avise também para as outras pessoas do seu grupo de oração, da sua paróquia, da sua célula. Avise para os padres, para o seu pároco, de repente ajuda ele na homilia. Não estamos dizendo, padre, se você ficou até agora, a gente não está dizendo que a sua homilia é ruim. Nem o seu paroquiano que lhe mandou até aqui está dizendo que a sua homilia é ruim. É uma ajuda que a gente quer dar também. Absolutamente. Nós não temos a verdade e queremos apenas, né, dar esses comentários do Evangelho Dominical para ajudar as pessoas e também tem ajudado, alguns padres têm nos falado também, como agradecemos a audiência de alguns padres, né? Muito obrigado aí. Não vamos citar, porque senão a gente vai demorar e vai esquecer de alguém. Vai demorar. Então, graças a Deus, alguns padres, obrigado aí pela audiência. Deus os abençoe e os unja nas suas homilias dominicais. Amém. Amém. Rezem por nós também, para que Deus também... Rezem por nós. Shalom, então. Deus abençoe. Até semana que vem aqui no podcast e até amanhã na sua meditação diária. Deus abençoe. Shalom.